Uma mulher pede um prato de comida para seu filho faminto, mas quando o milionário olha nos olhos dela, um milagre acontece. O vento cortava como lâminas naquela tarde de outono, quando as folhas secas dançavam em redemoinhos pelo chão de concreto da praça. Carla sentiu o frio atravessar o tecido fino de seu casaco puído, mas o verdadeiro gelo estava em seu peito. O peso da traição de Eduardo, seu marido, ainda pulsava em sua mente, como uma ferida que se recusa a cicatrizar. Ele não apenas a traíra com outra mulher, mas construíra uma vida paralela, uma família secreta, enquanto ela, ingênua, costurava sonhos frágeis em torno de um lar que nunca existiu de verdade. Pior ainda, as conversas sussurradas ao telefone, as noites em que ele chegava com o cheiro de uísque e segredos, não eram apenas sinais de infidelidade. Eduardo estava mergulhado em negócios sujos, tramas criminosas que ela só descobriu quando a polícia bateu à sua porta, com perguntas que ela não podia responder. Carla segurava Ben, seu filho de 2 anos, contra o peito, tentando abafar o choro baixo que ele soltava. O rostinho dele, tão pequeno, tão perfeito, estava pálido, os olhos grandes implorando por algo que ela não podia dar. Um prato quente, um lugar seguro, um futuro. Ela o balançava suavemente, cantarolando uma canção de ninar que sua mãe lhe ensinara, mas a melodia tremia em sua garganta, engolida por lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Não podia fraquejar, não diante dele. O trailer velho, herança de um avô que já não estava mais entre eles, era agora seu único refúgio. Estacionado num canto esquecido da cidade, onde o asfalto rachado dava lugar a mato e solidão, ele rangia sob o peso do vento e da incerteza. Dentro havia apenas o essencial: um colchão fino, uma manta remendada, algumas roupas dobradas com cuidado, como se a ordem pudesse salvar o que restava de sua dignidade. A fome era uma companheira constante. Durante o dia, Carla caminhava pelas ruas, o estômago roncando como um trovão distante, procurando latas recicláveis ou qualquer trabalho temporário que não exigisse documentos, porque Eduardo, antes de desaparecer, levara até isso: sua identidade, sua história, sua confiança. À noite, o medo a abraçava mais forte que qualquer cobertor. Cada rangido do trailer parecia um passo se aproximando, cada sombra na janela era o espectro de seu passado voltando para assombrá-la. E se ele a encontrasse? E se soubesse que ela fugira com Ben? E se os homens com quem ele negociava, aqueles rostos duros que ela vira uma vez na sala de casa, viessem atrás deles? A paranoia era uma corrente invisível, apertando seu peito até ela mal conseguir respirar. Naquela tarde, a praça estava quase deserta. O céu, pesado com nuvens cinzentas, prometia chuva, e o ar cheirava a terra molhada e saudade. Carla estava sentada num banco de madeira, as tábuas gastas rangendo sob seu peso. Ben, em seu colo, segurava um brinquedo improvisado, um pedaço de madeira que ela esculpira toscamente para parecer um carrinho. Ele o girava entre os dedinhos, mas o choro voltava, fraco, insistente, como o tic-tac de um relógio que contava o tempo que ela não tinha. "Calma, meu amor", ela murmurava, acariciando os cachos castanhos dele. "A mamãe vai dar um jeito." Mas o jeito parecia cada vez mais distante, uma miragem que tremeluzia no horizonte de sua esperança. Antes de mergulhar nesta história, gostaria de pedir o seu apoio. Inscreva-se no canal e deixe o like no vídeo. Obrigado e vamos continuar. Foi então que ela o viu. Um homem atravessava a praça com passos firmes, o sobretudo escuro balançando ao ritmo de sua caminhada. Ele era diferente dos outros que passavam por ali. Não tinha o olhar apressado dos trabalhadores, nem a indiferença dos que ignoravam a miséria ao seu redor.
Havia uma aura de autoridade em seus gestos, como se o mundo se curvasse ao seu redor. O cabelo grisalho nas têmporas e o relógio brilhante no pulso denunciavam riqueza, mas havia algo nos olhos dele. Uma sombra, talvez, de quem já conhecera a dor. Carla hesitou. Pedir ajuda era como engolir cacos de vidro. Cada palavra doía, cortava sua alma orgulhosa. Mas o choro de Ben, aquele som que rasgava seu coração, era mais forte que qualquer vergonha. Ela se levantou, as pernas trêmulas, e caminhou em direção ao homem. "Com licença, senhor", disse, a voz rouca, quase um sussurro. Ele parou, os olhos castanhos fixos nos dela, e por um instante o tempo pareceu suspender-se. O vento parou de soprar, as folhas pararam de cair, e até o choro de Ben se aquietou, como se o universo inteiro prendesse o fôlego. "O senhor pode me ajudar com um prato de comida para o meu filho?" perguntou ela, segurando Ben mais firme, como se ele fosse sua âncora contra a humilhação. "Por favor", acrescentou quase inaudível, os olhos baixos, o coração disparado. O homem, Paulo Ricardo, um nome que a cidade sussurrava com reverência, não respondeu de imediato. Ele olhou para Carla, depois para Ben, e algo em sua expressão mudou. Não era piedade, mas algo mais profundo, como se ele reconhecesse nela um eco de sua própria história. "Venha comigo", disse, a voz grave, mas não fria. Ele a guiou até um restaurante simples na esquina da praça. O tipo de lugar onde o cheiro de feijão cozido e pão fresco enchia o ar, trazendo memórias de tempos melhores. Sentou-os numa mesa ao canto, pediu uma refeição completa, arroz, feijão, frango grelhado, uma fatia de bolo para Ben e pagou sem hesitar. "Comam com calma", disse antes de se levantar. "Se precisarem de algo mais, pode pedir. Vou deixar esse valor aqui com você para você pagar." Carla quis dizer algo, agradecer, mas as palavras ficaram presas na garganta, sufocadas por uma mistura de gratidão e desconfiança. Quem era aquele homem? Por que ajudaria assim uma estranha? Enquanto Ben devorava o bolo com as mãos, lambuzando o rostinho, ela observava Paulo se afastar, o sobretudo desaparecendo na multidão. Algo nele a intrigava. Não era só a generosidade, era o olhar. Havia uma história não contada ali, uma ferida que ele carregava com a mesma discrição com que ela escondia a sua. Naquela noite, no trailer, enquanto Ben dormia encolhido contra ela, Carla não conseguiu fechar os olhos. O calor do corpo pequeno do filho era sua única certeza, mas sua mente girava como um carrossel descontrolado. Quem era aquele homem? Por que ele a ajudara? E, acima de tudo, porque ela sentia que aquele encontro não era o fim, mas o começo de algo que ela não podia prever. O vento lá fora uivava e o trailer tremia, como se respondesse às suas perguntas com segredos que ela ainda não podia decifrar. Mas havia algo que Carla não sabia. Enquanto ela tentava aquecer Ben com a manta fina, Paulo Ricardo estava em sua mansão, olhando pela janela para a cidade que brilhava como um mar de estrelas. Ele não conseguia tirar os olhos dela da cabeça. Não a mulher, mas a força em seu olhar, a dignidade com que carregava a dor. Ele conhecia aquele peso. Anos atrás, ele também estivera no fundo do poço, um menino órfão que mendigava nas ruas, até que a sorte e um estranho generoso mudara seu destino. Agora, ele era um homem de sucesso, dono de hotéis que reluziam como joias na cidade, mas a solidão era sua companheira mais fiel. A escuridão envolvia o trailer como um manto pesado, e o silêncio da noite era quebrado apenas pelo uivo distante do vento e pelo latido esporádico de um cão. Carla, ainda acordada, segurava Ben contra o peito, os olhos fixos na porta frágil, onde a sombra de um estranho parecia dançar sob a luz fraca de um poste. Seu coração batia descompassado, um tambor que ecoava o medo de que Eduardo, ou alguém pior, estivesse ali rondando, pronto para arrancar o pouco que ela ainda tinha.
Mas, quando o barulho cessou e a sombra desapareceu, ela respirou fundo, tentando convencer a si mesma de que era apenas o vento, apenas sua mente exausta pregando peças. Ben dormia tranquilo, alheio ao peso do mundo que ela carregava nos ombros. Ela o abraçou com mais força, como se pudesse proteger seu pequeno corpo de todas as incertezas que os cercavam. Na manhã seguinte, o céu amanheceu limpo, com um sol tímido que mal aquecia a praça. Carla levou Ben para brincar no mesmo banco onde, no dia anterior, ela encontrara aquele homem misterioso, Paulo Ricardo. O menino corria atrás de uma borboleta, suas risadas curtas e cristalinas enchendo o ar como sinos de esperança. Ela o observava, o coração dividido entre o amor que sentia por ele e a angústia de não saber como o sustentaria. O prato de comida do dia anterior fora um alívio, mas a fome já voltava a sussurrar, como uma sombra que nunca a deixava em paz. Ela ajeitou o casaco puído, tentando esconder a mancha de sujeira na manga, e murmurou uma prece silenciosa. Por favor, Deus, me mostre o caminho. Do outro lado da praça, Paulo Ricardo estacionou seu carro, um sedã preto que brilhava sob o sol. Ele não sabia por que voltara. Ou talvez soubesse, mas não quisesse admitir. A imagem de Carla, com seus olhos castanhos, cheios de força e desespero, não saía de sua cabeça. Ele caminhou até próximo ao banco onde a encontrara, agora vazio, e sentou-se, o sobretudo dobrado cuidadosamente sobre o braço. O ar cheirava a grama úmida e café vindo de uma barraquinha próxima, e por um momento ele fechou os olhos, deixando que a memória de sua própria infância o envolvesse. Um menino descalço, pedindo esmolas, com o estômago vazio e o coração cheio de sonhos que pareciam impossíveis. Ele conhecia a dor que Carla carregava, mesmo sem saber sua história. Ao longe, ele viu Ben, o menino, com seus cachos bagunçados e um sorriso que parecia desafiar o mundo, brincava com um galho, desenhando círculos na terra. Carla estava a poucos metros, sentada no chão, os olhos nunca deixando o filho. Havia algo de feroz em sua vigilância, como uma leoa protegendo seu filhote. Paulo hesitou, o coração apertado por uma mistura de admiração e algo que ele ainda não podia nomear. Ele se levantou, movido por um impulso que não explicava, e começou a caminhar na direção deles. Mas parou. Não queria assustá-la. Não queria que ela pensasse que ele era apenas mais um homem com intenções duvidosas. Então, disfarçadamente, seguiu-os à distância quando Carla pegou Ben no colo e começou a andar em direção ao canto esquecido da cidade onde o trailer estava estacionado. O trailer era uma relíquia, enferrujado nas bordas, com a pintura descascada revelando anos de negligência. Mas, mesmo na precariedade, havia um cuidado quase sagrado. As cortinas, embora desbotadas, estavam alinhadas. O degrau na entrada, limpo, e uma pequena planta em um vaso improvisado adornava a janela. Paulo observou de longe, escondido atrás de uma árvore, enquanto Carla colocava Ben para dormir no colchão dentro do trailer. Ele sentiu um aperto no peito, uma mistura de raiva contra o mundo que deixava uma mulher como ela naquela situação e um desejo ardente de fazer algo, qualquer coisa, para aliviar aquele peso. Naquela noite, quando a cidade adormeceu e o silêncio cobriu o terreno baldio onde o trailer estava, Paulo voltou. Carregava um saco de mantimentos. Arroz, feijão, leite em pó, algumas frutas frescas, coisas que ele escolhera com cuidado em um mercado próximo. Ele o deixou na porta do trailer, sem fazer barulho, sem deixar rastros. Quando voltou ao carro, sentiu o coração mais leve, como se tivesse depositado ali não apenas comida, mas um pedaço de sua própria esperança. Nos dias seguintes, o ritual se repetiu. Cada entardecer, quando o céu se tingia de laranja e roxo, Paulo deixava algo na porta do trailer. Fraldas, um pacote de biscoitos, um cobertor novo que cheirava a lavanda e prometia noites menos frias.
Carla encontrava os presentes ao amanhecer, e embora nunca visse quem os deixava, seu coração começava a suspeitar. Era ele. Tinha que ser ele. O homem do sobretudo, com olhos que pareciam carregar o peso de 1000 histórias não contadas. Cada sacola era um sopro de alívio, um fio de esperança que ela agarrava com unhas e dentes. Ela guardava os itens com cuidado, como se fossem tesouros, e sussurrava para Ben: "Alguém está cuidando de nós, meu amor. Alguém lá em cima ainda acredita na gente." Mas a vida no trailer não era só esperança. O medo ainda rondava, especialmente nas noites em que os barulhos voltavam, passos, sombras, sussurros que poderiam ser o vento ou algo mais sinistro. Carla acordava sobressaltada, o coração disparado, imaginando Eduardo ou seus comparsas à espreita. Ela não sabia que ele estava tão longe, envolto em seus próprios problemas, mas a sombra dele ainda a perseguia, como um fantasma que se recusava a partir. E embora os mantimentos ajudassem, o frio ainda cortava. Ben, com sua inocência, continuava a brincar, mas Carla notava que ele estava mais magro, os olhos grandes parecendo ainda maiores no rostinho pálido. Numa manhã ensolarada, enquanto Ben brincava com uma bola de borracha que encontrara na praça, Carla decidiu que precisava agradecer. Ela não podia mais fingir que os presentes eram obra do acaso. Quando viu Paulo se aproximando, com mais uma sacola nas mãos, seu coração deu um salto. Ele estava diferente hoje, sem o sobretudo, apenas uma camisa azul escura e calças bem cortadas, mas com a mesma aura de quem carregava o mundo nas costas. Ela respirou fundo, juntando coragem, e caminhou até ele com Ben correndo atrás, segurando sua mão. "Senhor", disse ela, na voz firme, mas suave, "sou eu quem está recebendo suas coisas. Tem me ajudado muito. Eu não sei como agradecer." Paulo parou, surpreso, mas um sorriso tímido cruzou seu rosto. "Não precisa agradecer", respondeu a voz grave, mas com um calor que ela não esperava. Só queria ajudar. Eles conversaram por alguns minutos, a princípio hesitantes, como dois estranhos tateando no escuro. Carla contou com cuidado que estava sozinha, que o pai de Ben a deixara em pedaços, mas não entrou em detalhes. Paulo ouviu, os olhos fixos nos dela, e pela primeira vez em anos, sentiu algo que pensara estar morto. Conexão. Antes de se despedir, ele tirou do bolso um cartão simples, com seu nome e número de telefone. "Se um dia precisar de qualquer coisa, me ligue", disse, entregando-o a ela. Carla pegou o cartão, os dedos tremendo ligeiramente, e assentiu. "Obrigada, Paulo", murmurou, pronunciando o nome dele pela primeira vez, como se fosse um segredo que ela acabara de desvendar. Ele sorriu, um sorriso que parecia carregar promessas, e se afastou, deixando-a com o coração mais leve, mas cheio de perguntas. Naquela noite, enquanto Carla guardava o cartão num canto seguro do trailer, ela sentiu algo novo, uma faísca de confiança, algo que não sentia há meses. Deus estava olhando por ela. Ela tinha certeza disso. Na manhã seguinte, o sol trouxe um alívio tímido, mas o ar estava pesado, com um cheiro de chuva que pairava como uma promessa. Carla acordou com a testa de Ben quente, os cachinhos úmidos colados à pele. Ele estava quieto demais, os olhos grandes e brilhantes, mas não com a vivacidade de sempre. Havia neles um brilho febril que fez o estômago de Carla se contorcer. "Ben, meu amor, o que está sentindo?" perguntou a voz embargada enquanto tocava a testa dele. A pele ardia como brasa e ele apenas murmurou um mamãe fraco antes de fechar os olhos exausto. O pânico subiu por sua espinha como uma onda gelada. Não havia tempo para hesitar. Ela o envolveu no cobertor novo, aquele que cheirava a lavanda e que Paulo deixara dias antes, e correu para a UPA mais próxima, a bolsa balançando no ombro, o coração disparado como um tambor de guerra.
A unidade estava lotada, um caos de vozes, choros e cheiro de desinfetante que irritava os olhos. Carla segurava Ben com força, implorando por atendimento, mas a recepcionista, com um olhar cansado, apenas disse: "É só esperar, senhora. Pode demorar horas." Horas? Ben não tinha horas. O rostinho dele estava cada vez mais pálido, a respiração curta, e cada gemido baixo que ele soltava era uma faca em seu coração. Desesperada, Carla saiu correndo, as pernas movidas por um instinto que não explicava. O hospital particular, a alguns quarteirões dali, era sua última esperança. O prédio reluzia como um farol, com janelas de vidro que refletiam o céu cinzento. Mas, ao chegar, a realidade a esmagou. Sem plano de saúde, sem documentos, ela era invisível. "Não atendemos sem pagamento antecipado", disse a atendente, sem nem levantar os olhos do computador. Carla tentou argumentar, a voz tremendo, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas foi ignorada, como se ela e Ben fossem apenas mais um problema a ser varrido para debaixo do tapete. Com Ben nos braços, cada vez mais quente, cada vez mais fraco, ela se sentou no chão frio do saguão, o desespero apertando sua garganta como uma garra. Não havia mais para onde correr. Então, como um raio em sua mente, ela lembrou do cartão. Com mãos trêmulas, pegou o celular velho, cuja bateria estava quase no fim, e digitou o número de Paulo. A mensagem foi curta, quase um grito preso. "Preciso de sua ajuda." Ela apertou enviar e fechou os olhos, rezando para que onde quer que ele estivesse, ele visse. Paulo estava em uma reunião, o terno impecável contrastando com o peso em seus ombros. Ele discutia números e contratos, mas sua mente vagava para o trailer, para Carla, para o menino que brincava com galhos como se fossem tesouros. Quando o celular vibrou, ele olhou a tela e viu a mensagem. O mundo ao seu redor desapareceu. Sem explicações, ele se levantou, pediu licença e saiu, o coração acelerado. Ligou para Carla no mesmo instante e a voz dela, entrecortada por soluços, foi tudo o que ele precisava ouvir. "Onde você está?" perguntou, já correndo para o carro. Em minutos ele estava no hospital, o sedã preto parando com um guincho na entrada. Quando Carla o viu, algo dentro dela se partiu e se reconstruiu ao mesmo tempo. Paulo não hesitou. Ele correu até ela, os olhos arregalados ao ver Ben, tão pequeno, tão frágil, nos braços dela. Sem dizer uma palavra, ele pegou o menino, segurando-o com uma ternura que parecia instintiva, como se Ben fosse seu próprio filho. O cheiro de suor e febre do menino encheu suas narinas, mas ele não vacilou. "Fique aqui", disse a Carla, antes de marchar até a recepção, a voz firme como aço. "Quero atendimento imediato, agora. Eu pago por tudo." A atendente, surpresa pela autoridade em sua voz e pelo nome que ele carregava, Paulo Ricardo, o magnata dos hotéis, não ousou discutir. Em poucos minutos, Ben estava em uma maca, cercado por médicos e enfermeiras. Carla ficou ao lado, segurando a mãozinha dele, as lágrimas caindo sem controle enquanto o médico examinava o menino. "É uma infecção respiratória", disse o doutor ajustando os óculos. "Vamos medicar e monitorar. Ele vai ficar bem." Carla sentiu, mas o alívio era frágil, como uma ponte de cordas sobre um abismo. Paulo ficou ao lado dela sem dizer muito, mas sua presença era uma âncora. Ele pagou as despesas sem hesitar, passando o cartão de crédito. Carla queria agradecê-lo, mas as palavras se dissolviam em sua garganta. Tudo o que ela conseguia fazer era olhar para ele, os olhos cheios de gratidão e algo mais, uma conexão que nenhum dos dois podia nomear. O que nenhum deles sabia era que, naquele momento, uma funcionária de um dos hotéis de Paulo, que por acaso estava no hospital para atendimento, reconheceu o dono magnata do hotel que trabalhava. Curiosa, ela pegou o celular e gravou a cena. Paulo,
carregando Ben nos braços, Carla ao lado, os dois parecendo uma família em meio ao caos. O vídeo, postado no grupo de WhatsApp dos funcionários com a legenda "Nosso chefinho tem família secreta", espalhou-se como fogo em mato seco. Em horas, o hotel inteiro e a cidade inteira falava sobre o segredo de milionário Paulo Ricardo. Carla só soube do vídeo na manhã seguinte, quando Ben, já medicado e com a febre controlada, dormia em uma cama de hospital. Uma enfermeira, com um sorriso malicioso, mostrou o celular para ela. "É você, não é?" perguntou apontando para a tela. Carla sentiu o chão sumir. O vídeo a mostrava vulnerável, exposta, e o título sugeria algo que não era verdade. Mas o que a aterrorizou não foi a fofoca. Foi o medo de que Eduardo, seu ex, visse. E se ele soubesse onde ela estava? E se ele voltasse, trazendo consigo a violência e os segredos que ela tentava deixar para trás? E se ele fizesse algo contra Paulo, o homem que salvara seu filho? Ela olhou para Paulo, que tinha chegado para pagar mais algumas despesas, e estava do outro lado do quarto falando ao telefone. Ele parecia alheio ao furor que o vídeo causara, mas ela sabia que precisava alertá-lo. Antes que pudesse falar, ele desligou o celular e se aproximou, o rosto sério. "Eu sei do vídeo", disse, como se lesse seus pensamentos, "e já estou cuidando disso." Ele não deu detalhes, mas a firmeza em sua voz a acalmou, mesmo que só um pouco. Naquela tarde, Paulo surpreendeu a todos. Em vez de ignorar a fofoca, ele gravou um vídeo, postado em suas próprias redes sociais. Sentado em seu escritório com a cidade brilhando ao fundo, ele é falado com uma sinceridade que silenciou as críticas. "Eu cresci nas ruas", começou, a voz firme. "Perdi meus pais cedo. Aprendi que a vida é dura, mas também que um gesto de bondade pode mudar tudo. No último mês, conheci uma mulher que só queria salvar o filho. Ela não me pediu nada além de ajuda para ele, e ao ajudá-la, eu descobri o que é amor de verdade, aquele que age sem esperar nada em troca. Eu nunca tive um filho, não sabia o que era esse amor, até agora." Ele olhou diretamente para a câmera, os olhos brilhando com uma mistura de determinação e vulnerabilidade. "Carla e Ben não são minha família secreta. São pessoas que me ensinaram que ainda há calor em um mundo frio. E, se ajudar alguém em necessidade é motivo de fofoca, que falem. Eu faria tudo de novo." O vídeo de Paulo também viralizou, mas de uma forma diferente. As pessoas pararam de especular e começaram a admirar. Mensagens de apoio inundaram as redes e a história de Carla e Ben tornou-se um símbolo de esperança. Mas Carla não via as mensagens. Ela estava ao lado de Ben, que agora sorria, a febre finalmente cedendo. Ela segurava a mão dele, agradecendo a Deus e a Paulo. Mas o medo ainda rondava. E se Eduardo visse o vídeo? E se ele soubesse que ela estava sendo ajudada por um homem como Paulo? Enquanto ela pensava nisso, uma enfermeira entrou no quarto carregando um buquê de flores brancas. "Chegou isso para você", disse, entregando um cartão junto. Carla abriu o cartão, esperando que fosse de Paulo, mas o que leu fez seu sangue gelar. "Você não pode fugir para sempre", dizia a mensagem sem assinatura. Quem a enviara? Como sabiam que ela estava ali? E por que, quando ela olhou pela janela do hospital, viu uma figura parada na calçada, observando o prédio com olhos que pareciam perfurar a distância? Havia algo familiar naquele contorno, na postura rígida, no jeito como o casaco balançava ao vento. Era um eco do passado, uma sombra que ela conhecia. "Fique com ele um minutinho, por favor", disse Carla à enfermeira, a voz trêmula, mas firme. A mulher, com um sorriso gentil, assentiu, ajustando o cobertor de Ben. Carla respirou fundo, o ar frio do hospital queimando seus pulmões, e desceu as escadas, cada degrau um teste de coragem. O corredor parecia infinito, o som de seus passos ecoando como um tambor em seu peito. Quando chegou à calçada, o homem ainda estava lá, agora mais próximo.
o rosto iluminado pela luz pálida de um poste. Era Márcio, um velho amigo de Eduardo, alguém que ela não via desde os dias em que sua vida ainda parecia um conto de fadas frágil. "Carla", disse ele, a voz rouca, carregada de um peso que ela não conseguiu decifrar. "Eu te vi no vídeo, não sabia que você estava assim." Ele gesticulou vagamente, como se a palavra rua fosse pesada demais para ser dita. Carla cruzou os braços, o corpo tenso, esperando o golpe que sempre vinha com as memórias de Eduardo. "O que você quer, Márcio?" perguntou a voz cortante, mas com um tremor que traía seu medo. Ele baixou o olhar, os ombros curvados, e então falou, as palavras saindo como se doesse. "Eduardo morreu. Há 2 semanas, um assalto que deu errado. Ele não saiu vivo." O mundo parou. O ar ficou denso, o cheiro de asfalto molhado e fumaça de carros invadindo seus sentidos. Carla sentiu as pernas fraquejarem e por um instante achou que cairia. Eduardo, o homem que destruíra sua confiança, que a deixara com nada além de um filho e um trailer, estava morto. O medo que a perseguia, a sombra que a fazia acordar sobressaltada, estava agone. Mas em vez de alívio, o que veio foi uma paralisia gelada, como se o passado tivesse se solidificado em seu peito. Márcio continuou, alheio ao turbilhão dentro dela. "Ele deixou algumas coisas, Carla. Nada grande, mas uma casa, uns móveis, talvez algum dinheiro. Você é a mãe do filho dele. Pode correr atrás, registrar tudo, garantir algo para o Ben. Você merece uma vida digna." Ele tirou um pedaço de papel do bolso, rabiscou um número de telefone e entregou a ela. "Me liga se precisar de ajuda com isso. Eu vi os vídeos, sei que você está lutando. Não vim para te atrapalhar." Carla pegou o papel, os dedos dormentes, e murmurou um "obrigada", quase inaudível. "Depois eu falo com você", disse, a voz mecânica enquanto sua mente girava. Ela precisava voltar para Ben. Precisava se ancorar na única certeza que tinha. "Cuida do seu menino", disse Márcio, antes de se virar e desaparecer na esquina, o casaco balançando como uma cortina que se fecha sobre um palco. De volta ao quarto, Carla sentou ao lado de Ben, o coração ainda acelerado. O menino abriu os olhos, um sorriso fraco cruzando o rostinho, e ela sentiu as lágrimas virem, quentes e silenciosas. Eduardo estava morto. O monstro que a assombrava não existia mais. Mas o que isso significava? Uma casa, alguns bens. Era uma promessa de estabilidade, mas também uma corrente que a prendia ao passado. Ela não queria nada que viesse dele. Mas e Ben? Ele merecia mais do que um trailer, mais do que a incerteza. A confusão a sufocava, e ela sabia que precisava de ajuda para decidir o que fazer. Com dedos trêmulos, ela pegou o celular e ligou para Paulo. Ele atendeu no primeiro toque, a voz grave e calma, como uma âncora em meio à tempestade. "Carla, como está o Ben?" perguntou antes mesmo que ela falasse. Ela contou tudo. A febre, a melhora, o encontro com Márcio, a morte de Eduardo. As palavras saíam aos tropeços, como se cada uma doesse. "Eu não sei o que fazer, Paulo", confessou, a voz quebrando. "Ele disse que eu posso ter direito a algo, mas eu só quero deixar isso para trás." Paulo ficou em silêncio por um momento, e ela podia quase ouvir o peso de seus pensamentos. "Você precisa fechar esse capítulo, Carla", disse, finalmente. "Vá à delegacia, registre tudo, veja o que é seu por direito, não pelo Eduardo, mas pelo bem. Ele merece um futuro, e você também. Não deixe o passado te segurar." A voz dele era firme, mas havia um calor ali, uma certeza que a fez respirar mais leve. "Eu te levo, se quiser. Só me diz quando." Mas Carla assentiu, mesmo sabendo que ele não podia vê-la. "Obrigada", murmurou, e pela primeira vez sentiu que não estava sozinha. Quando desligou, olhou para Ben, que agora brincava com os dedinhos, e prometeu a si mesma que faria o que fosse preciso por ele.
Dias depois, com Ben já recuperado, Carla seguiu o conselho de Paulo. Na delegacia, enfrentou formulários e perguntas com a determinação de quem carrega um filho nos ombros. O processo seria lento, mas Márcio estava certo. Havia bens, uma casa, um pouco de dinheiro, mas também tinha outra família do ex e com filhos. Carla sabia que não queria construir sua vida sobre os escombros de Eduardo. Ela precisava de algo novo, algo que fosse só dela e de Ben. Foi então que Paulo fez uma oferta que mudou tudo. "Tenho um hotel novo abrindo no centro", disse ele numa tarde em que visitou o hospital, trazendo um ursinho de pelúcia para Ben. "Preciso de alguém confiável na recepção. Não é nada chique, mas é um começo. O que acha?" Carla hesitou, o orgulho lutando contra a esperança, mas o sorriso de Ben, segurando o ursinho, foi a resposta que ela precisava. "Eu aceito", disse, a voz firme, os olhos brilhando com algo que ela não sentia há muito. Propósito. Com o emprego, veio uma creche paga pela empresa, um lugar onde Ben podia brincar, aprender e comer bem. Carla alugou um pequeno kitnet, um espaço simples, mas limpo, com paredes brancas que cheiravam a tinta fresca e promessa. Pela primeira vez em meses, ela dormia sem o ranger do trailer, sem o medo de sombras na janela. O apartamento tinha uma janela que dava para uma rua arborizada, e às vezes ela ficava ali, olhando as folhas dançarem, sentindo o peso do passado diminuir como uma pedra que se desgasta sob a correnteza. Paulo tornou-se uma constante. Ele ligava quase todos os dias, perguntando por Ben, por ela, pela nova vida que começava a tomar forma. Às vezes, aparecia no kitnet com pão fresco, o cheiro quente e reconfortante enchendo o pequeno espaço. Outras vezes, trazia um brinquedo para Ben, uma bola colorida, um carrinho que fazia barulho. Ele sentava no chão com o menino, aprendendo a decifrar seus choros, a entender quando ele queria colo ou apenas um sorriso. "Você já trocou fralda antes?" perguntou Carla, rindo, numa noite em que Paulo tentou, desajeitado, ajudar com Ben. "Nunca", admitiu ele, rindo também, o som grave enchendo o kitnet como uma melodia nova. Com o tempo, as visitas de Paulo viraram rotina. Ele chegava com um café, uma história, ou apenas sua presença, que era o suficiente para fazer Carla sentir algo que ela pensara estar perdido. Segurança. Pela primeira vez, ela não acordava com o coração na garganta, esperando o próximo golpe. Pela primeira vez, o futuro parecia mais do que uma miragem. O kitnet com seus móveis simples e o riso de Ben ecoando pelas paredes era um lar. E Paulo, com sua paciência e seu jeito quieto de cuidar, muitas vezes era parte disso. Numa noite, enquanto Ben dormia e Carla arrumava a pequena cozinha, ela olhou para o celular, onde uma mensagem de Márcio piscava. "Alguma novidade sobre os bens?" Ela hesitou, mas não respondeu. O passado estava lá, mas ela não queria mais olhar para trás. O presente, Ben rindo, Paulo trazendo pão, o cheiro de café pela manhã, era o que importava. Ela sorriu, o coração leve, e guardou o celular. Pela primeira vez, sentiu que o futuro estava ao seu alcance e que talvez ela pudesse construí-lo com as próprias mãos. Os dias no hotel passavam com uma rotina que Carla nunca imaginara possível. Ela acordava cedo, vestia o uniforme azul escuro da recepção, penteava os cachos de Ben e o deixava na creche, onde ele ria e brincava com outras crianças, o rostinho ganhando cor a cada dia. No trabalho, ela sorria para os hóspedes, anotava reservas, aprendia a navegar o sistema com uma determinação que surpreendia até a si mesma. O cheiro de madeira polida do balcão e o som abafado das conversas no saguão do hotel eram um contraste com o ranger do trailer e o silêncio opressivo da solidão. Cada turno era um passo para longe do passado, um tijolo na construção de algo novo.
Paulo aparecia com frequência, às vezes com uma desculpa qualquer, um documento para assinar, uma reunião no hotel. Mas Carla sabia que ele vinha por ela e para saber de Ben. Uma noite no kitnet, Ben, com os olhos pesados de sono, segurou a mão de Paulo e pediu, com a voz miúda: "Tio, dorme aqui?" Carla riu, surpresa, mas viu a hesitação no rosto de Paulo, uma mistura de ternura e incerteza. "Se a mamãe deixar, eu fico", respondeu ele, olhando para Carla com uma pergunta silenciosa. Ela sentiu o rosto esquentar, o coração batendo um pouco mais rápido. "Claro", disse, a voz suave, "mas só se você não roncar." Ele riu, o som grave enchendo o pequeno espaço. E assim começou. Paulo passou a noite no sofá estreito do kitnet, coberto com uma manta que cheirava a lavanda, enquanto Ben dormia tranquilo, sabendo que seu tio estava ali. Aquelas noites se tornaram mais frequentes. Paulo chegava depois do trabalho, às vezes exausto, mas nunca sem um presente para Ben. Um livrinho de histórias, um carrinho novo, ou apenas sua paciência para ouvir o menino contar, com detalhes desajeitados, sobre seu dia na creche. Carla observava, maravilhada, como Paulo aprendia a linguagem de Ben. O choro que significava fome, o riso que pedia colo, o silêncio que queria apenas companhia. Ele era desajeitado às vezes, derrubando mamadeiras ou se atrapalhando com as fraldas, mas havia uma ternura em seus gestos que fazia o coração de Carla apertar. Ela, que jurara nunca mais confiar em um homem, começava a sentir as muralhas ao redor de seu coração racharem uma a uma. Num fim de semana, Paulo fez um convite que mudou tudo. "Quero que vocês conheçam minha casa", disse, quase tímido, enquanto tomavam café no kitnet. "Tem muito espaço para brincar." Carla hesitou, o velho instinto de proteção falando mais alto, mas o brilho nos olhos de Ben, que já gritava "Vamos, mamãe", venceu qualquer dúvida. A mansão de Paulo não era exatamente o que ela esperava. Não era um palácio frio e impessoal, mas uma casa ampla, com janelas que deixavam o sol entrar em cascata, móveis de madeira que cheiravam a cera e um jardim onde o perfume de jasmim dançava no ar. Ben correu pelo gramado, rindo alto enquanto Paulo o perseguia, fingindo ser um monstro gentil que comia criancinhas felizes. Carla sentou na varanda, uma xícara de chá nas mãos, o calor do líquido aquecendo seus dedos. Ela observava os dois, o coração cheio de uma emoção que não conseguia nomear. Pela primeira vez em anos, ela sorriu de verdade. Não o sorriso forçado que usava para tranquilizar Ben, mas um sorriso que vinha de dentro, que aquecia sua alma como o sol aquecia a grama. Paulo voltou, ofegante, com Ben nos ombros, e sentou ao lado dela. "Ele é especial, sabe?", disse, olhando para o menino que agora corria atrás de uma borboleta. "Você também é." As palavras foram ditas com tanta simplicidade que Carla quase não percebeu o peso delas. Mas quando olhou nos olhos dele, viu algo novo, uma promessa, não dita, mas sentida. Os fins de semana na mansão viraram rotina. Carla e Ben levavam uma mochila com roupas. E o que começara como visitas esporádicas tornou-se algo mais. Eles não queriam mais voltar ao kitnet, não porque fosse pequeno ou simples, mas porque a mansão, com Paulo, parecia um lar de verdade. Ben dormia em um quarto que Paulo decorara com estrelas adesivas no teto, e Carla, pela primeira vez, dormia sem o peso da solidão. Ela ainda trabalhava no hotel, ainda cuidava de Ben com o mesmo amor feroz, mas agora havia algo mais. Uma sensação de pertencimento, como se a vida finalmente estivesse se alinhando. Numa noite calma, sob a varanda da mansão, com o céu estrelado parecendo um cobertor infinito, Paulo e Carla sentaram lado a lado, o silêncio entre eles confortável como um velho amigo. O ar cheirava a jasmim e terra úmida, e o som distante de grilos criava uma melodia suave. Ben dormia dentro de casa, exausto após um dia de brincadeiras. Paulo segurava uma taça de vinho,
mas seus olhos estavam em Carla, que olhava para o horizonte, o rosto iluminado pela luz suave da lua. Ela estava linda. Ele ficava impressionado com sua beleza natural. Você me deu mais do que qualquer negócio já deu, disse ele, a voz grave, mas cheia de uma emoção crua. Eu construí tanta coisa, Carla, mas nunca tive um propósito de verdade. Você e Ben, vocês me deram uma nova chance de viver. Ele hesitou, como se as palavras fossem frágeis demais para serem ditas. Eu não sabia o que era ter uma família até vocês. Carla virou-se para ele, os olhos brilhando com lágrimas que não caíam. Ela pensou em tudo que passara, a traição, o trailer, a fome, o medo, e em como, contra todas as probabilidades, encontrara aquele homem que não pedia nada em troca, apenas oferecia. Você, Paulo, me mostrou que eu ainda podia viver uma vida linda. Eles ficaram em silêncio, mas o ar entre eles estava vivo, carregado de algo que não precisava de palavras. Carla sentiu o coração acelerar, não de medo, mas de possibilidade. Pela primeira vez, ela acreditava que o amor não precisava ser uma chama que queima. Podia ser uma luz que aquece, que cresce com o tempo, que cura. E enquanto olhavam as estrelas, com Ben, dormia seguro dentro da casa, ela soube que estava exatamente onde deveria estar. Na manhã seguinte de sábado, Paulo sugeriu algo diferente. Vamos ao parque? Perguntou, os olhos brilhando com uma ideia que ele guardava com cuidado. Carla riu, surpresa, lembrando-se do parque onde tudo começara. O banco de madeira, o choro de Ben, o frio que cortava como lâminas. Aquele parque? Perguntou o tom carregado de nostalgia. Aquele mesmo, respondeu Paulo com um sorriso enigmático. Ben, ouvindo a conversa, já pulava de excitação, segurando um balde de brinquedos que queria levar. Vamos, mamãe! Vamos! Carla cedeu. O parque estava diferente naquela manhã. O outono cedera lugar a uma primavera tímida, com flores amarelas despontando na grama e o ar carregado do doce perfume de pétalas aquecidas pelo sol. A árvore que outrora sombreava o trailer de Carla ainda estava lá, majestosa, suas folhas dançando ao vento como se sussurrassem memórias de um tempo que agora parecia distante. Ben correu para o gramado rindo alto, juntando-se a outras crianças que construíam castelos de areia e perseguiam borboletas. Carla, de vestido leve, os pés descalços na grama macia, observava o filho com um sorriso que transborda fé e gratidão. Ela orou tanto por dias como aquele, ajoelhada no trailer, com lágrimas que pareciam não ter fim. Nunca imaginou que, após tanto deserto, Deus a levaria a um oásis. Paulo estava ao lado dela, as mãos nos bolsos, o rosto iluminado por uma emoção que ele tentava conter. Ele olhava para Ben, para Carla, para o parque que marcou o início de tudo, e sentia o peso de algo que carregava no bolso. Uma caixinha pequena, veludo azul, que parecia pulsar com a promessa de um futuro. Ele respirou fundo, o coração batendo como se fosse a primeira vez que fazia algo tão importante. Carla, disse, a voz grave, mas suave, como uma carícia. Ela virou-se para ele, os olhos castanhos brilhando sob a luz do sol, e por um instante o mundo ao redor desapareceu. O riso das crianças, o canto dos pássaros, o murmúrio do vento. Tudo silenciou, como se o universo prendesse o fôlego. Ele segurou a mão dela, os dedos quentes entrelaçando-se aos dela, e levou-a até a sombra da árvore onde o trailer outrora estacionara. Você lembra deste lugar? Perguntou, o tom carregado de memórias. Ela assentiu, a garganta apertada. Como poderia esquecer? Murmurou a voz embargada. Foi aqui que eu pedi ajuda. Foi aqui que você apareceu. Paulo sorriu. Mas havia lágrimas em seus olhos, brilhando como orvalho na grama. Ele se ajoelhou, o gesto tão natural que parecia ensaiado pela vida inteira,
e tirou a caixinha do bolso, abrindo-a para revelar um anel simples com uma pedra que captava a luz como uma estrela. Você um dia me pediu um prato de comida para o seu filho, começou ele, a voz tremendo, mas firme. Eu era um homem vazio, Carla, correndo atrás de coisas que não importavam. Você e Ben me mostraram o que é ser inteiro. Você quer casar comigo? As palavras pairaram no ar, leves como pétalas, mas pesadas com a promessa de um para sempre. Carla sentiu o coração parar, depois acelerar, como se quisesse alcançar o futuro que aquelas palavras desenhavam. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas ela sorria. Um sorriso que era fé, gratidão, amor. Antes que pudesse responder, Ben, que brincava a poucos metros, ouviu a voz de Paulo e correu até eles, os olhos grandes cheios de curiosidade. O que está acontecendo? Porque a mamãe está chorando? Perguntou, segurando a perna de Paulo. Ele olhou para o menino, rindo entre as lágrimas, e disse: Tô pedindo para a mamãe ficar com a gente para sempre. O que acha? Ben franziu o senho, pensativo, e então perguntou, com a seriedade de uma criança: Vai ser para sempre, papai? Carla riu, o som misturando-se às lágrimas, e ajoelhou-se ao lado de Paulo, puxando Ben para um abraço. Sim, meu amor, disse ela, a voz embargada, mas cheia de certeza. Agora é para sempre. Ela olhou para Paulo, os olhos brilhando com uma emoção que não precisava de palavras, e disse: Eu aceito. Paulo deslizou o anel no dedo dela, as mãos trêmulas, e então, sob a sombra da árvore que testemunhara o início de sua história, eles se beijaram pela primeira vez. Não era uma paixão avassaladora como nos romances que Carla lia em segredo quando jovem. Era amor real. Profundo, curativo, seguro, como uma casa onde todas as portas estão abertas e todas as luzes acesas. Ben, entre eles, ria, sem entender completamente, mas sentindo a alegria que preenchia o ar como o perfume das flores. O parque parecia celebrar com eles. O sol brilhava mais forte, as crianças riam mais alto e até o vento parecia soprar uma melodia suave, como se a própria natureza aplaudisse aquele momento. Carla segurava a mão de Paulo, o anel frio contra seus dedos, sentindo o peso leve como uma promessa gravada na pele. Ela olhou para Ben, que agora voltava a correr pelo gramado, perseguindo uma borboleta com um sorriso que iluminava o mundo. Paulo a puxou para mais perto, o braço envolvendo seus ombros, e por um momento eles apenas ficaram ali, sob a árvore, o coração batendo no mesmo ritmo, como se a vida tivesse, finalmente, encontrado sua harmonia. Carla pensou em tudo que a levara até aquele momento. O trailer, com seu ranger e suas noites frias, parecia agora uma memória distante, como um sonho que se desvanece ao amanhecer. A fome, o medo, a traição de Eduardo, tudo isso fora real, mas não a definia mais. Ela olhava para o parque, para o banco onde pediu ajuda e sentia não vergonha, mas gratidão. Aquele lugar, com seu chão de concreto e suas folhas dançando no vento, foi o palco onde sua história recomeçou. Ela, que orou tantas noites por um milagre, agora vivia não um milagre de contos de fadas, mas um milagre cotidiano, construído com paciência e com a coragem de confiar novamente. Naquela noite, enquanto Ben dormia, Carla e Paulo sentaram na varanda, o céu estrelado acima como um manto de promessas. O ar cheirava a jasmim, e o silêncio era preenchido pelo som suave de suas respirações. Para sempre, né? Perguntou ela, olhando para o anel que brilhava em seu dedo. Paulo sorriu, puxando-a para perto. Para sempre, respondeu, e selou a promessa com um beijo demorado. Quando se separaram, ofegantes, riram juntos, o som enchendo a varanda como uma música que só eles entendiam. Sob aquele céu, uma nova família nascera. Não de sangue, mas de amor, de compaixão, de segundas chances. E enquanto as estrelas brilhavam, Carla sabia que o futuro era tão luminoso quanto o presente. Gostaram da história?
Devemos lembrar que mesmo no deserto mais árido, a fé paciente floresce, guiando-nos a um oásis de esperança além dos nossos sonhos. Agora, deixem um like e se inscrevam para apoiar nosso canal. Obrigado e até o próximo vídeo.